Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia para você que está em nossa companhia. Uma excelente semana. Bom, se concretizou o evento que estava previsto, o lançamento de Ronaldo Caiado, pré-candidatura à presidência da República. Pois é, Tiago, foi na última sexta-feira em Salvador, o governador de Goiás recebeu o título de cidadão soteropolitano e lá, como é uma base muito forte do União Brasil, sobretudo influenciada pelo ex-prefeito ACM Neto, coincidiu também com o lançamento, agora sim, é um lançamento de pré-candidatura. Falou o pré-candidato agora, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pré-candidato à presidência da República. No campo da oposição, é o primeiro nome assim, lançado com esse projeto. Aí, Tiago, circulou muito essa história, mas não une a direita ou centro-direita. Realmente ele surge num ambiente ainda muito disperso nesse campo oposicionista ao governo federal. Mas isso não significa dizer desavenças, racha nesse campo, em absoluto. No dia seguinte, aliás, 2 dias depois, no domingo, ontem, Caiado esteve lá na Avenida Paulista, nos atos em defesa do projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 23, e lá estava Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não há essa história, esse segmento está rachado. Na hora da definição final da estratégia, eu acho que esse quadro vai evoluir bastante. O Ronaldo Caiado lança o nome dele, foi bem claro no discurso dele, lança o nome dele como opção e vai trabalhar já neste sentido. Não significa dizer, eu não creio, sinceramente não creio, que esse segmento vai se dividir na eleição do próximo ano. Ali está exatamente o cerne, o centro, o foco da centro-direita para disputar a presidência da República de forma, inclusive, bastante competitiva. Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior. Ontem mesmo foram 7 governadores nesse campo que estão ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na situação de inelegibilidade em decorrência de uma ação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e atualmente é réu na ação penal que já está tramitando no Supremo Tribunal Federal como um dos mentores da tentativa de golpe de 2023. Então, mas mesmo assim, tem um amplo leque de opções, 7 governadores presentes no ato ontem, Caiado já lançado pré-candidato, Tarcísio Freitas é o principal nome dessa coalizão, sem dúvidas, é Tarcísio Freitas. Agora falta, eu imagino, o avançar desse segmento com relação aos partidos. Republicanos, progressistas, PSD e União Brasil. A base será essa? Conseguirão garantir essa unidade partidária para formar um palanque de oposição ao governo federal em 2026? Esse é o desafio. Eu acho que caminha bem essa estratégia. Do lado governista, o desafio do presidente Lula no projeto de reeleição, primeiro, a situação econômica do país. Essa situação da inflação dos alimentos tem tirado o sono dos governistas, do entorno político, do marketing do presidente Lula. E depois, essa aliança política, que atualmente, certo mesmo com o presidente, estão o PT, o PDT e o PSB. É muito, mas muito pouco em relação a uma coalizão competitiva para disputar a eleição em 2026. Bom, Elivaldo, continua também a expectativa, né, por uma nova definição, votação em relação ao Código Eleitoral, né? Deveria ter sido apresentado na semana passada, relator o senador Marcelo Castro, com vários pontos de destaque, inclusive a participação feminina, uma cota estabelecida realmente de mulheres nos parlamentos, mas há um outro tema também muito polêmico, que é o fim da reeleição, Elivaldo. É verdade, Tiago. O Código Eleitoral foi estabelecida uma programação de 3 audiências públicas e o Código Eleitoral deve voltar à CCJ para exame, para aprovação somente em maio, lá para o dia 17, segunda quinzena de maio. Ainda há tempo para do Senado ir para a Câmara aprovar e possivelmente entrar em vigor já na eleição do próximo ano. Com relação ao tema que você falou, o fim da reeleição, este sim está pautado na Comissão de Constituição e Justiça da próxima quarta-feira. É uma PEC, proposta de emenda à Constituição, exige um quórum muito mais elevado, mas tem a relatoria do senador Marcelo Castro, que falou sobre o tema e a importância desse debate e o que ele defende, que é o fim da reeleição com eleições coincidentes a partir de 2030. Na eleição de 2028, fazer um mandato tampão de 2 anos para prefeitos e vereadores.
para em 2030 coincidirem todas as eleições do Brasil. Aí nós teríamos eleições de 5 em 5 anos de vereador a presidente da República. Isso é um sonho que nós acreditamos que venha muito em benefício do Brasil. Eleição de 2 em 2 anos, hoje como não existe, como nós temos atualmente no Brasil, traz muita dificuldade para os prefeitos, sobretudo, para os gestores, planejarem as suas cidades a médio e a longo prazo, porque eles passam todo o tempo fazendo eleição. Um prefeito hoje, quando ele é eleito, ele vai renegociar os débitos da prefeitura, vai nomear o seu secretariado. Quando a coisa vem engrenar, o prefeito vai aprender a administrar. Quando ele vem engrenar, já está do segundo semestre em diante. Quando chega no ano seguinte, já tem eleição de deputado e de governador. Mas na eleição de prefeito ele não precisa se meter, precisa. Se o prefeito não der ao seu deputado que ele apoia mais voto do que a oposição, ele já vai se descredenciar para a sua reeleição futura. Aí vem o terceiro ano que ele realmente administra, o quarto ano já é a reeleição dele. Então o prefeito passa o tempo todo fazendo eleição e perde o planejamento a médio e a longo prazo. E, evidentemente, vai sempre priorizar as obras que dão resultado eleitoral mais imediato do que aquelas que são mais infraestruturantes de médio e longo prazo, como, por exemplo, um esgotamento sanitário. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Então, você separou aqui os assuntos. A questão da reeleição é uma PEC, que fique claro, né? Diferente do que eu citei no início. Mas, Elivaldo, há alguns pontos, né, necessários de serem esclarecidos. O que é que mudaria na prática, né? Precisaria de um chamado mandato tampão. 2 anos. De 2 anos em 2028. Seria uma extensão do mandato, é isso, Elivaldo? É verdade, uma extensão do mandato para exatamente coincidir todas as eleições a partir de 2030, com 5 anos, mandatos, e aí sem reeleição para os cargos executivos. No caso, hoje, prefeitos, governadores, presidente da República, acabaria esse processo de reeleição a cada 4 anos. Bom, isso é o que pensa o relator, mais ou menos identificado com o autor da PEC, que conseguiu a adesão para tramitar no Congresso Nacional, que é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O relator convencerá os integrantes da CCJ na reunião, que provavelmente já pautado para esta quarta-feira desta semana? Bom, se aprovar, a matéria segue para o plenário, exige um quórum elevado e depois vai para a Câmara, e esse debate, se for concluído até outubro, quem sabe se já não passa a vigorar a partir de 2028. Aliás, a eleição mesmo valendo em 2030. Em 2026, vale dizer isso, em 2026, eleições para governadores e presidente da República. Aí eles podem se candidatar à reeleição, sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, quem for reeleito em 2026, termina o mandato em 30. Aí 30 acaba a reeleição. Sim. Não vai prejudicar nenhum projeto de reeleição para 2026. Só vai alterar a partir de 2030. Vale dizer, Tiago, que a reeleição ela foi introduzida no país em 1998, quando FHC fez lá a proposta de emenda à Constituição, introduziu na legislação brasileira e foi reeleito presidente da República, e aí, por tabela, os governadores e prefeitos também tiveram esse mesmo direito. Muito bem. Elivaldo Barbosa, vamos trazer agora a nossa discussão aqui para Parnaíba. Para o litoral, saiu o decreto que era esperado de exoneração, confirmando o racha, né, entre o prefeito Francisco Emanuel e o grupo que atuou na sua eleição, o grupo do ex-governador e senador Mão Santa, mas, Elivaldo, foi até mais extenso o decreto do que se esperava. Eu imagino que o prefeito, por isso que ele não tomou ali no calor da emoção do rompimento. O rompimento estava certo, não tinha como ser diferente da forma como aconteceram os fatos nas últimas 3 semanas na cidade de Parnaíba. Eu acho que o prefeito foi orientado politicamente, juridicamente, para saber como ele faria essas exonerações. O foco das exonerações foram os aliados de 2024, no caso, o grupo liderado pela deputada estadual Gracia Mão Santa e pelo ex-prefeito Francisco Mão Santa, o Mão Santa, lá em Parnaíba. O foco era esse. Agora, qual seria a maneira? Exonera todo mundo e nomeia quem achar que seja conveniente para compor essa nova estrutura administrativa da Prefeitura de Parnaíba e também acenar para um novo leque de alianças. Aquele grupo vitorioso de 2024, esqueça.
Monsanto de um lado, com Gracinha também, Monsanto, Gracinha de um lado, prefeito Francisco Emanuel de outro. Então chama a atenção, eu diria, de todos os exonerados e agora os que estão sendo nomeados, um novo secretariado do prefeito Francisco Emanuel e com destaques para 3 exonerações importantes. O ex-prefeito Monsanto, que era assessor especial, ali, secretário imediato do prefeito Francisco Emanuel, a Dalgisa Moraes Souza, ex-primeira-dama, que era secretária de Assistência Social, e Gil Borges, que era o secretário de Fazenda nos 2 mandatos de Monsanto, pessoa de confiança ali do ex-prefeito Monsanto, e agora também respondia pela Secretaria de Fazenda do município, Secretaria de Finanças, também foi exonerado. Então, com isso, fica concluída a cisão política do prefeito com um grupo que o apoiou na eleição de 2024. E na sequência saiu um novo decreto, inclusive indicando novos secretários, novos ocupantes dos cargos. Tudo já. O primeiro escalão já está todo definido. Agora tem os escalões inferiores, as nomeações aí de cargos comissionados, que aí eu imagino que no decorrer da semana isso já possa ser concluído. O fato é que uma nova situação política e administrativa está concretizada na 2ª maior cidade do estado, Parnaíba. Bom, Elivaldo, e vale ressaltar também um outro aspecto que se analisa com expectativa, como é que vai se comportar a Câmara Municipal de Parnaíba após essas mudanças. Já se tem um desenho, o prefeito vai conseguir manter uma base, uma maioria lá pelo parlamento para seguir governando? A tendência é essa, Tiago. Já pude observar com contatos que tivemos com lideranças de Parnaíba que caminha até num ritmo acelerado a construção de uma base aliada que permita governabilidade, condições de governabilidade à nova gestão lá de Parnaíba. Até porque, Tiago, se você for levar assim para o ponto de vista prático, o grupo do ex-prefeito Monsanto é um grupo forte, tem influência na cidade, tem, ninguém pode negar. A deputada Gracinha Monsanto tem a influência lá na cidade de Parnaíba, não tenho a menor dúvida disso. Agora, quem é que tem a oferecer em estrutura administrativa, estrutura política, quem é que tem poder, caneta na mão, quem é que tem mais? É o prefeito ou é o grupo da deputada Gracinha Monsanto? Então, quem tem a oferecer mais é o prefeito. Então, não será difícil o prefeito, se já não tiver, construir maioria na Câmara. Muito bem. Elivaldo Barbosa, trazendo aqui para Teresina, relacionado à vereadora Tatiana Medeiros. Perfeito. Terminou sendo presa, né? Nós repercutimos aqui na quinta-feira, na sexta-feira. E quais encaminhamentos, em que nível estão as discussões na Câmara Municipal de Teresina? Certamente esse foi o assunto do fim de semana. Saber, substitui a vereadora ou não substitui pelo suplente? Como é que está isso, Elivaldo? A Câmara se iniciou em relação a esse aspecto, Tiago, só foi aquela participação numa entrevista coletiva do Procurador-Geral da Câmara Municipal, o advogado Ricardo Couto, Pedro Ricardo Couto, que disse o seguinte, olha, o que diz o regimento? O regimento diz que a posse do suplente, no caso de afastamento de vereador, só depois de 60 dias, né? Sim. Bom, mas o regimento interno tem um artigo 87 que diz vaga estabelecida, seja por posses em escalões do Poder Executivo, tá ali, afastamento ou licença. Licença, vamos lá, investidura no cargo de secretário municipal, secretário ou ministro do Estado ou licença maternidade, o presidente da Câmara Municipal convocará imediatamente o respectivo suplente, observados os prazos estabelecidos no regimento, Elivaldo. Verdade. Então, preso a esse artigo, há setores que defendem a posse imediata do suplente de Tatiana Medeiros, Leônidas Júnior. Porém, qual desses casos a vereadora se enquadra? Nenhum. Nenhum, verdade, é uma exceção. Procurei saber. Aí não fala afastamento por prisão. Por prisão e ou, nem... Ou por determinação da justiça. Judicial, cautelado. Que é o caso. Então, cautelosamente, a Câmara Municipal decidiu, na mesa diretora, solicitar ao TRE uma posição oficial, ou seja, fará uma consulta, protocolou uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral sobre esse tema. Então, a Justiça ficaria com a incumbência de dizer, olha, a lei permite você chamar hoje já o suplente para assumir o mandato. Esse passou a responsabilidade, eu diria a responsabilidade, uma consulta jurídica para tomar uma providência que não seja extemporânea ou sem base legal. Agora, o que eu soube também da Justiça Eleitoral é o seguinte: a decisão de afastamento da vereadora é uma decisão cautelar que pode ser objeto de recurso no nível estadual e também no Tribunal Superior Eleitoral.
um habeas corpus ou um pedido de recurso para revogar a decisão cautelar do juiz e também até a prisão da vereadora. Isso pode acontecer nas próximas horas, o julgamento de um habeas corpus nesse sentido. E segundo, a decisão do juiz, ela não está, de afastamento, ela não está ainda fundamentada numa decisão da ação penal, que ainda não foi nem iniciada na Justiça Eleitoral. Portanto, é um quadro aí nebuloso em relação à substituição da vereadora pelo suplente, que esse fato deverá ser digerido com muita cautela durante a semana para saber realmente como ficará. O fato é que a vereadora é alvo de inquérito e, concluído o inquérito, é que começará ou não a ação judicial, tanto em nível de TRE como também da Justiça Comum. Tá certo, Elivaldo. É isso? Só registro a posse daqui a pouco, também vai mexer na Câmara Municipal de Teresina, do vereador Zé Neto, do MDB. Ele vai assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina. E foi deixada para o cargo de Sara Menezes, né? Exatamente. Nesse caso, o artigo 87 está... Está claro, está contemplando, interpretado. E a suplente, vereadora suplente Terezinha Medeiros, já pode assumir o mandato amanhã na Câmara Municipal de Teresina. Então, Terezinha Medeiros passa a compor novamente o Parlamento Municipal em Teresina. Perfeito, Tiago. E Zé Neto assume a partir de hoje, 11 horas, no Palácio da Cidade, naturalmente com a presença do prefeito Silvio Mendes, será empossado o secretário da CEMEL. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa. Amanhã até mais, Tiago. Ótima semana para você. Bom dia.